Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Quem aqui veio para ouvir uma palavra do coração de Deus no seu coração? Pai, em nome do Senhor Jesus, que as palavras dos meus lábios não se percam em discurso religioso. Não, nós queremos ouvir voz de Deus e não do homem. Eu estou aqui, ó Deus, e quero te pedir humildemente que me uses para fazer com que cada mulher e homem saia desse lugar com uma palavra na alma, com uma palavra de Deus no peito, com uma palavra de Deus no coração, e para viver uma semana de bênção, para viver uma semana de triunfos e realizações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quando Deus, naquela saga dos filhos de Israel que saíram do Egito em direção à terra prometida, Canaã, quando Deus iniciou junto com Moisés esse projeto de conduzir este povo em direção a essa terra prometida, Deus estabeleceu algumas leis, várias leis, e regulamentou, e é essa que eu quero mencionar, essa que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, no capítulo de número 35 de Números, uma que intitulava-se a lei do talião. Essa lei do talião, ela ia ser imputada sobre o homicida como pena de morte. Quando o povo de Israel chegasse na terra prometida, Canaã, o que Deus vai estabelecer? Que eles constituem cidades próximas nas regiões adjacentes e estabeleçam essas cidades com o seguinte título: cidades de refúgio. E qual era o objetivo do estabelecimento dessas cidades de refúgio? Naquela época, por conta da lei vida por vida, olho por olho, acontecia mortes involuntárias, não intencional, o que nós chamamos hoje na nossa lei de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Quando este cometia delito culposo sem a intenção de matar, ia para cidades de refúgio. O que cometia de forma dolosa, arquitetou, com a mente maquiavélica organizou, a morte já era sua sentença, ponto. Mas quando acontecia esses casos, poxa, não foi minha intenção, eu não sei o que aconteceu, isso aconteceu, então leva-se para a congregação. Era uma forma do Deus Todo-Poderoso agir com misericórdia, já agindo com misericórdia para essas pessoas que cometiam esses homicídios sem a intenção de cometer. E por que ele não podia sair de dentro da cidade de refúgio? Porque o vingador de sangue, e o vingador de sangue, quem era o vingador de sangue? Era sempre um parente mais próximo da vítima, que assumia, que encabeçava junto com os outros familiares a meta de ir atrás de quem matou, para se vingar. O vingador de sangue não poderia entrar dentro da cidade de refúgio, porque Deus tinha estabelecido esta cidade para proteger, poupar, agir com misericórdia para quem cometia atos de forma culposa, sem a intenção, sem querer que ele cometia. O vingador de sangue não podia entrar, mas se o homicida saísse com o sumo sacerdote vivo, aí ele vira: sabe uma coisa? Estou cansado, está enjoado aqui a cidade de refúgio, eu vou dar uma volta lá fora. Se ele saísse e o vingador de sangue o pegasse e o tirasse da sua vida, então não seria culpado, não seria cobrado o sangue do homicida na mão do vingador de sangue. Para quem está com a Bíblia na mão, para quem não for acompanhar aqui, vai ver que tem um tema, um subtítulo: Moisés designa 3 cidades de refúgio. E são estas as cidades no versículo de número 43. Bezer, no deserto da terra plana, para os Rubenitas. Ramote, em Gileade, para os Gaditas. E Golã,
cidades que a gente vai aqui abordar. Eu já aproveito e já falo o nome delas: Bezer, Ramote, Golã, Quedes ou Cádiz, Siquém e Hebron. Essas 6 cidades foram estabelecidas por Deus para que o homicida que cometeu o ato involuntariamente corresse para lá, para não ter a sua vida ceifada pelo vingador de sangue, que era um parente mais próximo. Interessante que essas cidades, elas não foram escolhidas, e o que me encanta no Antigo Testamento é que Deus, ele não vai fazer as coisas, sabe, sem um propósito. Ele não vai escolher essas cidades aqui só porque está pertinho. Canaã está aqui, pega essa aqui que está a 1,5 km, essa daqui que está a 800 metros. Não. As cidades que ele escolhe têm um objetivo, tem um cunho. E aí eu me lembro particularmente de uma declaração que o salmista Davi, no Salmo de número 42, no versículo de número versículo 5, se eu não me engano, Salmo de número 42, ele disse assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu sei que tem pessoas aqui provavelmente enfrentando situações perniciosas, precisando de um ombro, precisando de um parceiro, precisando de alguém com recursos, com ferramentas para poder socorrer. E aí Deus estabelece essa cidade com esse objetivo. Lá quem precisa vai ter um ombro amigo. Lá em Salmos de número 133, a Bíblia fala que ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam unidos, lugar de comunhão, casa de Deus, Betel. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa vida. E a única forma do vingador de sangue, que é o diabo, que é Satanás, que está esperando você e eu sairmos de uma dessas cidades de refúgio, e essas cidades de refúgio que Deus estabeleceu, é a casa dele, é a igreja. Porque lá fora nós éramos homicidas nas nossas ações, nos nossos muitos pecados. Cometemos inúmeros pecados, e Deus nos trouxe, estabeleceu a igreja dele na terra para que a gente se refugiasse aqui, ó. É esse ambiente que no dia 16 e 17 desse mês Deus estabeleceu para ser uma dessas cidades de refúgio, para qualquer pessoa pecadora, seja ela ou não, venha se refugiar. Enquanto você estiver dentro da cidade de refúgio, o diabo não toca. No dia que você sair, decidir sair, o vingador do sangue está lá fora. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu poderia trazer aqui nessa noite uma reflexão dos quais são os passos que eu devo dar para alcançar a vitória. Eu poderia fazer inúmeras reflexões aqui para massagear teu ego e dizer que Jesus vai curar você, vai abrir porta e etc. Mas não foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele manda te dar esse recado: o vingador do sangue está lá fora. Que o diabo não interessa mais em. E naqueles que têm a marca do sangue de Cristo, aqueles que têm a marca do amor de Jesus, o diabo não quer, ele quer ceifar. João capítulo de número 10, versículo 10 diz que ele veio para isso, para matar, para roubar e para destruir. Você foi tirado pelo sumo sacerdote das garras do diabo e estabelecido nesta cidade de refúgio que é a igreja de Cristo. Não saia, não retroceda, não importe a placa da igreja, não importa a denominação que você esteja frequentando. Se você estiver adorando a Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus e crendo que é o Espírito Santo de Deus quem conduz a tua vida em direção à Nova Jerusalém, é o suficiente. Está bravo? Está feio? Nosso pastor nem te conto. Aí veio Deus da Bíblia nessa noite com essa reflexão e diz assim: pode ficar pior se você sair. Não, pastor, não vai piorar. Escute, o diabo é um especialista em piorar quadros. Não subestime. Então a melhor coisa é permanecer aqui dentro, na cidade de refúgio. A cidade de refúgio
pecados sem a intenção, muitas das vezes, e isso eu posso afirmar à luz da Bíblia, porque o livro de Atos fala que nós vivíamos na época da ignorância, quando a gente bebia, fumava, dançava e adulterava, fazia tudo. A Bíblia diz que a gente vivia na época da ignorância, a gente cometia esses pecados de forma culposa, sem a intenção. É interessante que o filho pródigo, quando ele sai de casa, na história, lá no livro de Lucas, na parábola que Jesus contou, ele chega no pai e fala: pai, é o seguinte, paga minhas contas aí, eu quero minhas coisas, eu estou saindo fora. E quando ele toma essa atitude, eu particularmente fiz a seguinte pergunta no meu coração: quais foram os motivos que levam o filho a chegar na mãe e no pai e falar assim: estou saindo fora, estou indo embora, vou morar sozinho, vou para o mundão? Quais são os motivos? O que leva? E eu fiquei analisando, especulando com a minha mente louca. E aí eu fiquei pensando: Deus, na parábola, o moleque sofreu demais, porque fez uma escolha errada. Ele poderia ficar em casa e enfrentar as suas crises. Aqui, ó, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai. Enfrenta as crises dentro de casa, porque sofre menos. Ele decidiu sair fora. Se ele fica em casa e enfrenta as crises, ele supera. Porque no desfecho da parábola a gente percebe na postura do pai que ele era um pai longânimo, era um pai misericordioso. Tanto é que quando ele pede perdão: pô, pai, pisei na bola com o céu, pisei na bola com o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem olhou. E aí, cadê? Sobrou com dinheiro, sobrou com moeda? Gastou com quem? Gastou com... nem falou nada disso. Gente, faz festa aí. Meu filho voltou! A mesma coisa o Espírito Santo diz para todos aqui. Está enfrentando crise no casamento, enfrentando crise na igreja, crise na vida espiritual. Enfrenta dentro da cidade de refúgio. Enfrenta, passe de mãos dadas, acabe com Cristo. Você pode ter certeza que você vai vencer, você vai prevalecer. Mas nesta noite o Espírito de Deus fala ao seu coração: não sai da cidade de refúgio, não sai da igreja, não. Esse lugar foi estabelecido por Deus como uma dessas cidades para você se refugiar. Tem um sumo sacerdote aqui que é Jesus Cristo, que vai cuidar de você, que vai apacentar a tua fé, que vai orientar você. A morte de Jesus te traz liberdade. Você foi absolvido, absolvida através da morte, do sacrifício de Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que você tenha cometido os mais hediondos pecados. Não há condenação porque você está em Cristo